E é o que você falou, né? E é o que ela falou. É de dentro pra fora. Então a gente precisa viver isso, passar por algumas coisas pra levar essa experiência pra outras pessoas, que é o que a gente acredita no nosso trabalho, né? Tudo que a gente leva são coisas que a gente vive ali, que a gente se conecta, que faz sentido pra gente. Puxa, isso aqui, eu quero compartilhar isso daqui, porque fez tão bem pra gente, né? E aí, já pegando o gancho, então, das polaridades, que ela falou bastante, é algo que é um assunto que a gente gosta muito e se conecta muito. Mas a gente vê o quanto a questão do yin e yang, né, do feminino e do masculino, dessa energia, tá distorcido, né? A gente às vezes conversa, eu e a Vivi, a gente fala, cara, a gente se manda vídeo às vezes, aí você vê uns vídeos ali que eles pegam as energias e transformam em gênero e vida cotidiana. Então, um homem, se ele lava a louça, ele tem uma energia feminina, então não serve. E a gente tem visto muito isso, essa distorção, né? E eu acho que você fala de um jeito muito legal sobre as energias, sobre as polaridades, porque a gente sabe, na verdade, que são energias que regem o universo, né? E que vão desde o físico até o emocional, o espiritual, né? Essas duas energias que a gente tem que dançar, tem que transitar, que nós todos temos essas duas energias. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, que eu acho que você fala de um lugar bem legal. Sim, e foi o que realmente me tocou quando eu comecei a estudar as fases do ciclo da mulher, tudo, e essa metodologia, porque quando a gente fala da força yang, da força yin, né, desse feminino, desse masculino, a gente está falando de uma força cósmica, natural, que está na natureza, o sol masculino, dia, claro, consciência, lua, escuro, oculto, noite, frio, né? Daí já parte uma consciência que tudo no planeta é essa polaridade, né? Tudo é a busca dessa integração, né? E aí quando a gente traz isso tanto para o nosso corpo, mulher, dentro dessa fisiologia hormonal, do nosso ciclo menstrual, a gente entende como isso. O feminino e o masculino, ele acaba sendo desenvolvido de forma muito psíquica, em características na nossa vida, né? No nosso cotidiano. Então, quando a gente vai falar de uma energia, uma pessoa que é mais emocional, uma pessoa que é mais emoção, mais emotiva, né? A gente fala, nossa, você tem um instinto aí mais yin, você tem um instinto mais feminino. E isso, homens mais sensíveis, né? Homens mais intuitivos, homens que têm uma característica mais ali fria, mais sutil, mais passiva. O que ele tem? Ele tem ali uma predominância dessa polaridade, dessa força psíquica nele, em feminino, é o feminino dele, né? Na psicologia se chamam de ânima, né? Quando a gente fala do masculino em nós, mulheres, a gente está falando do quê? Dessa ação, desse movimento de ir para a vida, do sol, a consciência, não inconsciente. E aí, o que acontece hoje nessa dinâmica, principalmente dentro dos relacionamentos? Porque as pessoas estão correlacionando movimentos energéticos, psicoemocionais, vamos dizer assim, com atitudes, sabe? Elas estão minimizando e separando em questão de gênero. E isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver, porque existe duas vertentes aqui. Existe você querer falar da importância do homem ir lá, contribuir com a casa, com os afazeres, essa busca, né, de igualdade que as mulheres, que a sociedade está querendo buscar, está querendo integrar, legal, ok, mas isso não tem nada a ver com a energia, né, com essa força energética yin e yang, masculino e feminino, porque isso dança dentro de nós o tempo todo. Não é porque um cara ali, ele é o Ru, todo machãozão, tal, não sei o quê. Em algum momento do dia dele, em algum gatilho, em algum processo que ele seja gatilhado emocionalmente, ele vai desenvolver, ele vai agir na vida com a polaridade dele em predominância, né? Porque isso é sutil, a gente está falando de uma energia muito sutil, né? E aí, quando a gente traz isso para o trabalho da metodologia da mulher cíclica, foi o que eu identifiquei junto nessa formação com a psicologia analítica e os arquétipos. Por quê? Porque quando a gente fala das polaridades, nós temos duas fases do ciclo, né, menstrual ou das fases da lua, do qual a polaridade ela é expansiva. Lua cheia e lua crescente. Porra, tô crescendo, tô indo para fora, eu tô voltando a ter luz, consciência, clareza, yang. Quando a gente fala da lua minguante, tá voltando a perder a luz, lua nova, não tem luz no céu, ela tá sem a luz dela, tá no escuro, inconsciente, yin,
né? Então, essa dinâmica, ela acontece de forma fisiológica, hormonal, energética, psicoemocional e espiritual. Em nós, mulheres. E aí, como a Rô me perguntou, e homens, Érica, como que entra nessa dinâmica cíclica? Porque se todos nós somos, né, temos essa polaridade, todos nós estamos dançando o tempo todo, né? Nessa dança de feminino e masculino dentro de nós. Entrando um pouquinho nesse movimento da ciclicidade, quando a gente fala do homem, a gente fala de mais praticidade, a gente fala de um instinto mais ativo, mais ação, mais clareza, mais prático, mais racional, mais lógico. Ponto. Energia solar. E aí, como se baseia nisso? Pelas estações do ano. Foi eu bater no papo com a Rô. Ela falou, puta, mas e os caras, né? Como que a gente consegue denominar essas fases? É lunar também? Não deixa de ser, né? Foi o que eu falei pra ela. Porque quando a gente fala da Lua, a gente tá falando do primeiro calendário da humanidade, né, Exato. gente? A gente tá falando do primeiro calendário da humanidade. Eu até me arrepio. Porque... Lua crescente, lua cheia, é fase de colheita, é fase Exato. disso, é fase daquilo, olha o mar, olha a maré. Foi o primeiro calendário, né, para a humanidade, assim. E aí, quando a gente fala, se uma lua cheia, se as fases da lua influenciam as marés, porra, nós somos planeta água. Nós somos corpo 80%, água. 70%, 80% água. Como que a lua não vai influenciar? Independente de gênero. Exato. Corpo humano. Água relacionada ao quê? As nossas emoções. Exato. Como não vai, lua cheia, né? Então, os homens também são, só que consciencialmente, vamos dizer assim, na praticidade, na coisa, no movimento mais instintivo, a gente acaba relacionando ali mais as estações do ano, por eles serem mais racionais. Então, um convite de um inverno, o movimento desse homem, ele vai estar mais denso, ele vai estar mais ali lento, o convite de ir para a caverna, o convite, né, de ou se fechar. No verão, ele vai estar mais expansivo. Mas é claro que a gente não tem consciência disso, não nos ensina isso na escola. Não ensino em nenhum lugar, na verdade. Eu sempre Não. falo, a gente sempre fala, né? Conhecimento e autoconhecimento é o que transformam, né? Se todo mundo sabe, tem esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, a gente pode começar a viver de uma forma diferente, né? Você falou das relações. A gente pode, dentro de uma relação, dançar nessas energias. Então, por exemplo, eu tô com um puta projeto, né? Que eu preciso realizar, preciso fazer, eu tô com a cabeça, eu preciso entregar aquilo. Poxa, o cara pode ir um pouco mais, olhar, observar e, cara, deixa eu ir um pouco mais para essa energia aí, porque ela tá precisando desse acolhimento, desse cuidado, porque ela tá ela precisa realizar, ela precisa, então, como é que eu transito, né, como é que a gente faz essa dança e a gente vai transitando, mas é muito difícil até a gente, às vezes, a gente que às vezes conhece um pouco, estuda, até pra gente, às vezes, a gente não tem essas percepções, mas é importante a gente olhar para isso, né, porque eu acho que faz muita diferença na relação, né. Total. Porque a gente se desconecta do natural, da natureza. Nós estamos, a maioria, desconectados das fases da lua. Pergunta pra qualquer pessoa, você sabe que lua é hoje? A maioria não sabe a lua. Verdade. A Aliás, lua nem que eu nós... sei, gente, que lua que nós temos. nós estamos quase na cheia, na crescente. É que eu acompanho, né, o calendário das 13 luas, os quins, tudo isso. Então, eu sempre tô de olho na lua que nós estamos, desde que eu comecei a conhecer isso, que é muito recente também, se for pensar, né? Esse lado todo aí do calendário das 13 luas eu conheci em 2018, então é muito recente. Pra mim é muito recente. Só que nunca é tarde pra quem... Como ela falou, tem o calendário lunar, que é o das 13 luas, pra quem não conhece. Depois dá um Google pra vocês conhecerem melhor. Porque a maioria não sabe mesmo a lua que tá. A gente tá totalmente desconectado disso. Então a gente tá vivendo realmente dentro de uma matrix, desconectado do que é o fluxo natural, a lei natural da Terra. E fica tudo essa desordem, essa bagunça, esse caos. O mundo e nós. Porque o mundo só vai mudar quando a gente mudar. Então... eu acredito que quanto mais a gente voltar para o que é natural, para a natureza, quanto mais as mulheres chegarem nessa parte do sagrado, mesmo que a gente ainda vai falar muito disso, mais a gente vai conseguir fazer as mudanças que nós queremos tanto fazer. E até hoje...